Pessoal, bom dia. Bom dia. Faz um tempo aí, né, que não tem nossa formação. Semana passada foi Eleição. Foi eleição. Foi eleição. Eleição dos gestores. Mas teve um feriado, não? Não, foi só Vai eleição. ter. Ah, vai ter. Dia 20, dia 20. É, porque toda hora eu estou estudando desse feriado. Deve ser É, a pessoa na expectativa. É porque, se eu não me engano, nem feriado. É quase um feriadão. Quarta e quinta. Quarta e quinta. Natal, porque eu Natal, trabalho só para Natal. Carnaval, não tem. Só tem domingo. Então, acredito que muitos de vocês nem lembram o que foi a última aula. Sinceramente, bicho. Fazem 2 Vou semanas. sair cedo ainda. Então hoje vai ser um esquema um pouco diferente. Falta muito pouco para a gente terminar o kit, como a gente ficou no começo da formação, né? A ideia é a gente terminar o kit, para depois de terminar o kit, a gente estar trabalhando com nossos planos de aula. Então a gente vai focar bastante em ver tudo do kit antes de estar produzindo aulas. Então falta bem pouquinho para terminar o kit. A gente vai aplicar na sala de aula? É importante. O que está acontecendo? Nas turmas mais antigas, a gente já está nessa parte da aplicabilidade. Então, por exemplo, segunda passada, a gente já foi em alguns colégios, né? Auxiliar os professores nos projetos que eles estão fazendo com alunos. Então, vai ter esse momento de estar tentando aplicar essas aulas com os alunos. Como a gente está, teoricamente, né, é a parte mais difícil do que é a área da programação, então eu vou estar sempre caminhando a passos lentos. Então eu não vou estar hoje trazendo mais conteúdo de programação, não. Então vamos primeiro revisar o que a gente viu nas aulas passadas, ver se a gente lembra, porque o que aconteceu? Nas turmas antigas, né, acabou que eles focaram muito nas 2 primeiras áreas, mecânica e eletrônica, muito mesmo. Fizeram projetos incríveis apenas com as 2 primeiras áreas. Então eu vi que eles não exploraram tanto a parte de programação, muito por ser uma resistência. É muito mais fácil você estar trabalhando uma área que é muito mais fácil, né, para você, do que você tentar trabalhar uma área um pouco mais complicada. Só que eu acredito que a programação você consegue fazer mais coisas com ela do que com as outras áreas. Então eu vou tentar fazer diferente nessas novas turmas e deixar um pouco mais explicado programação, para ver se na hora que a gente for fazer os planos de aula, as ideias venham para vocês. Né? Claro, a gente vai estar aqui sempre dando suporte, dando ideias para vocês também trabalharem em sala de aula. Já temos, se eu não me engano, uns quase 20 planos de aulas para diferentes níveis de turmas. Então, quando for a hora de vocês criarem planos de aula, já vai ser mais fácil, porque vocês podem pegar um plano de aula já feito e tentar ver outra aplicabilidade para ele, né? De acordo com a realidade de vocês. Vai ficar bem mais fácil para vocês do que foi para as turmas mais antigas, que pegaram tudo do zero. Enfim, né? Então, aula passada na programação, a gente conheceu essa peça aqui. Não sei se vocês lembram. A gente conheceu essa peça aqui e a gente aprendeu a usar essa peça com 2 componentes externos, que foi o que a gente chamava de atuador e sensor. Então a gente trabalhou sensores, que a gente colocava aqui, e atuadores que a gente colocava aqui. Então eu vou revisar esse conteúdo que a gente viu na aula passada. Depois a gente vai fazer a mesma prática que a gente fez na aula passada. E aí sim eu vou estar trazendo. Porque de conteúdo novo, né, falta só 2 peças. Que eu vou pegar aqui para vocês verem. Que é essa telinha aqui e o Bluetooth. Só falta essas 2 aqui, para a gente saber como usar elas. Só que aí então a gente vai revisar tudo que a gente já viu, e se der tempo a gente ver essa daqui, e aí eu deixo uma próxima aula só com o Bluetooth, que ele é um pouco mais complexo, mas tem como fazer coisas simples com ele também. Então falta bem pouco para terminar. Então, ó, na nossa placa, deixa eu ver aqui, ele vai mostrar. Tá. No nosso kit, né, a gente vai ter essas peças externas, como vocês já puderam perceber, e também tem na própria placa. Então, na própria placa você vai ter LEDs, você vai ter o BIP, mas você também pode usar de forma externa. Aí fica de acordo com o projeto que você estiver montando. No kit a gente vai ter esses 2 nomes, atuadores e sensores.
Uma das principais diferenças entre eles vai ser a quantidade de fios que vai sair deles. Os atuadores normalmente vão ser só 2, que é um positivo e um negativo. Vocês lembram qual era para cada um? Negativo é o preto. Negativo é o preto, vermelho é o positivo. E os sensores, em geral, vai ter 3. Vai ser o negativo, o preto e o S, que é o sinal, que é o branco, que serve para programação. Aí, os sensores a gente vai colocar nesse espaço aqui embaixo e os atuadores no espaço maior. Aí, onde colocar? Aí era o preto sempre no GND, que é ground, que é de terra, é fio terra, né? E o vermelho eu posso colocar ou no 5 volts ou no S. Se eu colocar no 5 volts, ele vai ligar direto. Então se eu pego um LED e coloco no GND e no 5 volts, ele vai acender. Se eu que quero programar esse LED, eu quero que esse LED ligue só depois de 6 horas da tarde, que é a hora que fica escuro. Então, em vez de colocar no 5 volts, eu tenho que colocar no S e fazer essa programação aqui. Se for 6 horas da tarde, ligue. Se não, desligue. Então, eu teria que fazer essa adaptação para fazer a programação. Então, a gente vai fazer isso na prática, para ver se vocês lembram como é que funciona. Se for 6 horas da tarde, no caso vai ser só de luz, não é de temporizador não, né? Não, Porque você falou aí... Mas tem como fazer com o temporizador também. Por exemplo, esses postes de iluminação. Ele é luz, luz. Às vezes de manhã tá meio nublado, mas... Ele pega a intensidade da luz. A gente vai fazer na prática hoje essa... Quando eu era menino, viu, Raul? Pegava aqueles laserzinhos e ia lá e pá! Aí o bicho apagava. É apagar. E noite. Buliçoso, né? Ele ligava a luz e aí desligava o pote. Não é ligado, não. Então, então, basicamente, no nosso kit, mais uma vez, uma revisão do que a gente viu na última aula, a gente vai ter 3 LEDs das 3 cores do semáforo, são 7 tipos diferentes de motores, cada um serve para coisas diferentes, né? Vai ter um motor que vai servir para girar engrenagens, vai ter um motor que vai servir para girar hélices. Então ali é só na prática mesmo da gente saber o que cada motor faz. E na placa vamos ter 5 LEDs e um buzz. Então isso aqui são os atuadores que a gente tem, né? Como eu expliquei, a gente vai conectar aqui nessa parte de cima. O S é para programar e o GND é sempre o preto. Aí os sensores, são vários sensores, né? Hoje a gente vai estar vendo o de luz, o de temperatura e, se não me engano, de obstáculo também. Vamos fazer um exercício com cada um desses para ver se ele fica fixo. E na placa tem só esses 3 sensores, são de luz e 2 de toque. Apesar de que esse de luz eu já tentei usar o da placa e eu não tive bons resultados, então não sei, não gostei não desse de luz da placa. Eu prefiro usar um externo. Então hoje, por exemplo, a gente vai fazer esse esquema do poste. Eu vou pedir para que vocês usem um externo, não use o da placa, porque com o da placa eu acho que ele não tem bons resultados. Eita. E aí, Alma? Não, é porque, sabia que o problema não é a luz, é o computador que fica retardado. Você dá um pouco E é? de memória. Então não é a luz. Não, a luz é vaca de menino ruim, você dá um comando e ele faz outro. Aí aqui, o sensor, como eu expliquei, né? O sensor vai se conectar nessa parte aqui. Aí é aqui, o sensor, são 5 portas para o sensor e são 13 para o atuador. Aí tem aquelas especificações que é o atuador, normalmente a gente nunca usa nem a porta 0 nem a porta 1, porque ele reserva para o Bluetooth. Então não usa nem a 0 nem a 1. Aí se usar a partir da 9, já tem coisa conectada. Então se eu usar a porta 9, 10, 11, 12 ou 13, tudo isso aqui está conectado nessas portas. Aí vai ativar 2 coisas ao mesmo tempo. Então o ideal mesmo é usar da 2 até a 8. Porque não tem nada. Então de 13 ficou 6. O sensor pode usar qualquer um. Não tem nada se não estiver usando o LED. Exatamente. Se não estiver usando a telinha, aí fica pior ainda. Mas é o próximo. Aí pronto. Então, quando a gente coloca, então nosso primeiro passo é: eu escolho o sensor, encaixo. Escolho um atuador, encaixo. Como que eu programo? Aí para programar, a gente vem, né, no nosso fluxograma. A gente sempre vai estar trabalhando com o nosso fluxograma.
A princípio a gente vai usar 4 blocos. São esses 3 aqui, que é o de iniciar, o de você ligar alguma coisa, o de você esperar, e esse é o bloco de decisão, que é o se. Se eu apertar o botão, faça isso. Se eu não apertar, faça aquilo. Então basicamente seria isso. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês verem. Então normalmente, vou fazer programação, vou trabalhar com programação. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir o programa, né? Aí eu vou ter uma placa conectada com cabo. Aí eu vou clicar aqui, 3.6. E aqui ele vai sempre aparecer 2 opções. Um que é por padrão essa daqui, que nunca é a certa. Tem Active Manage Technology, nunca é a certa. É sempre a outra que aparecer. Aí você vai clicar nela, como tem uma placa, ele não vai. Aí pronto, e quando uma vez que você fizer isso, você vai vir aqui, clique para conectar e vai conectar. Aí a partir desse ponto é que a gente vai conectar nossos sensores e nossos atuadores. E uma coisa que eu acho bastante didático é a porta que eu escolher, eu venho aqui e renomeio. Por exemplo, vamos imaginar que eu escolhi a 9 para ser um LED. Então eu venho na 9 e boto LED vermelho. E aí eu escolhi uma outra porta para ser o sensor. Aí eu venho aqui e boto sensor luz. Então isso aqui vai ajudar a gente a transformar a linguagem de número, que é o que o controlador usa, ou saída 0, 1, 2, 3, 4, em uma linguagem que a gente entende, né? LED vermelho, sensor. Aí fica mais fácil da gente trabalhar. Outra coisa, quando a gente está trabalhando com sensor, é muito interessante a gente antes interagir com o sensor. Sensor ele é uma peça que ele capta as reações do ambiente. Então, cada sensor ele vai ser de uma precisão diferente. Vocês provavelmente já foram no shopping, já está lá no banheiro, aquele sensor de presença. Vai ter sensor que você vai entrar e ele vai ligar. Agora vai ter sensor que já está um pouco mais velho, você vai entrar, ele não vai perceber você vai balançar assim. Então vai ter sensores e sensores. Vai ter sensor com uma boa precisão e vai ter sensor com uma péssima precisão. O que acontece? A programação desses sensores normalmente é feita uma vez, quando ele está em bom funcionamento. Aí quando o sensor está em bom funcionamento, você bota, quando a pessoa se aproximar, botar o pé na porta, liga a luz. Só que com o passar do tempo esse sensor perde a potência e acaba não reconhecendo mais seu pé. Aí ele fica apagado ainda. Aí você tem que fazer mais movimentos. Então, quando você colocar o sensor, a primeira coisa que você tem que fazer é interagir com o sensor, ver quais os valores que ele está dando. Se é um sensor de luz, bota a luz na cara dele. Se é um sensor de proximidade, bota algum objeto na frente dele. Se é um sensor de temperatura, tenta aumentar a temperatura perto dele. Uma coisa que ajuda bastante é segurar o sensor, que aí ele começa a esquentar. Então, sempre tem que interagir com o sensor para ver o que ele vai dar. E essa interação, aqui ele está mostrando porcentagem. Eu sempre gosto de trocar para aqui, unidade, porque fica uma interação com um número melhor do que porcentagem. Eu prefiro trabalhar assim. Aí, por exemplo, eu coloquei meu sensor e coloquei meu LED. Aí eu vou fazer o meu programa. Sempre um bloco de iniciar. Depois, como eu estou trabalhando com sensor, eu vou estar usando esse losango. Aí eu coloco o sensor de luz e aqui vai ser a partir da minha interação com ele. Colocar, se o sensor de luz detectar um número maior que 50, por exemplo, aí vai depender da minha interação com ele, se vai ser o que eu quero ou o que eu não quero. E aqui eu colocaria o que eu quero ligar, que é o saída. Eu vou ligar no LED vermelho e se o sensor de luz não ativar, eu vou desligar o LED vermelho. Isso daqui já é a programação do poste. Daquele poste automático. Isso aqui já seria um exemplo. Aí depois eu coloco todos os blocos, eu só fazia as ligações. Aí quando eu clico no losango, ele mostra sim ou não. O que seria o sim ou não? Sim é se o sensor de luz está detectando essa energia, né, maior que 50, que aí a partir da interação de vocês, você vai entender se é com luminosidade ou sem luminosidade, aí vai ter que interagir com o sensor, né? E não é se ele não tiver com essa intensidade.
E aí, como é um si, a gente faz sempre o loop. Então isso daqui já seria a programação do poste lá que vocês veem na rua de vocês. Só que para essa programação funcionar com vocês vão ter que fazer essa interação com o sensor para ver como que ele vai reagir com luz ou sem luz. Então, a princípio é isso. A gente vai fazer 3 exercícios para fixar, que são 3 desses aqui. O primeiro é, de acordo com a intensidade de luz, acenda ou apaga um LED, que seria o do poste. Esse daqui, de acordo com a distância do próximo obstáculo, liga ou desliga o motor, que seria como se fosse um sensor dos carros Tesla, e quando ele é automático, né? Ele anda, se ele detectar um obstáculo, ele vai parar para não bater, né? E o terceiro seria eu sempre esqueço, o que fica lá em cima, que quando vem fumaça, ele detecta que está tendo um incêndio. Fumaça, incêndio. Seria fazer isso aqui. Se atingir determinada temperatura, liga a sirene. Eu não sei se na aula passada alguns de vocês já chegaram a fazer isso aqui, tá? Mas como eu disse, é uma revisão, eu queria que todo mundo visse isso para a gente passar para o próximo passo. E aí fica mais tranquilo. Aí vai ser um grupo, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser isso. Vou pegar as grupos. Eu vou dar uma caixa para cada grupo. Por semana assim, pô. Tem que voltar. Na outra, é 20. Ele vai trabalhar no sábado. 3 dias novos, né? Rapaz, bom? E essa fase, pelo menos, a gente finalizou o terceiro nível. Tem uma parte de 2. Para repetir esses exercícios aí, né? Tá, bota aqui. Aí. Isso aqui é esse. Já obstáculo é esse? Oi? Esse é o ele é parecido com esse. Achei. Esse aqui isso aqui sem um aplicativo. Você sabe como ainda é. Esse é o de luz. Vai usar. Vai usar a bateria também? Já tá. Não, vai alimentar na Vai alimentar no computador. Esse aqui vai usar também, que é o de distância. O de temperatura é uma bola. Só tem. Se não tiver aqui, vocês fazem esse, aí depois eu pego. Oi? A sirene faz o buzzer? É o buzzer. É o buzzer. Isso. Que tem na placa, pode usar o da placa. E aí, lembraram como é que funcionava? Não conectou, né? Ele tá demorando, não demora ele não conecta. Aí bota ligar. Ele já está em USB? Já tá, né? E essas vezes não às vezes eles vão detectar o cabo, mas tem que fazer de novo. O primeiro passo é lembrar como que conecta o computador. Aí, pronto, conecta. Aí, agora vem. Eu já botei no
Acho que esse casal ainda precisa. De luz, obstáculo e temperatura. Tem. Só se esse é o LED. Aí os sensores estão lá. É do obstáculo, de luz e de temperatura. Tá vendo que ele está demorando, né? Então, se ele está demorando, porque aconteceu muita coisa. Aí não faz muito. Melhor fechar e fazer tudo. É. Tá certo. Às vezes ele dá isso. Aí agora foi. Aí só fazer de novo. O problema é desse trava, né? É o sensor. Coloquei aqui. É o sensor já? Não, é o LED. Não, ainda está no LED. Mas acendeu direto. Aí colocou para programar. Vai fazer o que primeiro, Raul? Sensor de luz. É. Isso é do obstáculo. Aí na setinha. Aí você Ter luz aqui no ambiente é complicado, né? Nesse ambiente aqui. Aí quando ele encaixar o de luz, aí você tem que interagir com ele e ver o que ele faz. E ele tem outra perna, aqui, ó. Ele tem outra Isso é perna. legal, né? Ele tem duas pernas aqui. Aí no caso de você coloca com isso. Ele chegou a trabalhar com a gente dele. E o LED igual? A gente tá vendo aqui que o de luz tem dois cabos, duas pernas. Raul, o de luz é esse aqui, né? É. Raul, Pronto, no caso, Nesse de luz aí, inclusive não precisa conectar essa parte aqui, só precisa conectar essa daí. Veja aí se tá certo. 3, né? É o mais. Bota a luz e. É isso. Eu tô cego, né? Então, obrigado, de mal. Não serve. Você quer que eu Aí a gente tem que esperar. É, isso que eu tô Coloca aí. Olha o sensor aí pra mim.